Oi, gente, aqui vai falando o vídeo sobre fração. Hoje eu vou explicar a vocês a fração, o que é um numerador, o que é um denominador. Eu vou explicar a leitura de fração para depois explicar os outros assuntos de fração. Eu vou colocar um número aqui como 3/4. E o número de cima, ele é chamado de numerador. O número de baixo, ele é chamado de denominador. Tá vendo? Denominador. Aqui tem uma fração, 3/4. O número de cima, numerador, o nome de baixo, denominador. Essa fração aqui, se eu for representar ela em figuras, eu vou mostrar a vocês. Lembre o seguinte, que sempre o número de baixo, que é chamado de denominador, é a parte que você vai dividir. Então, aqui é 4. Eu vou dividir meu quadrado em 4 partes. 1, 2, 3. Ó, 1, 2, 3, 4. Eu dividi em 4 partes. Tá vendo aqui? 4, sempre o número de baixo, que é chamado de denominador, que vai ser a parte que eu vou dividir. Pronto. O número de cima, que é chamado de numerador, é a parte que eu vou pintar. Então, eu vou pintar de 4 partes divididas, eu vou pintar 3. 1, 2, 3. Então, aqui tem uma fração de 3/4. Quartos, que é a parte que eu dividi, e 3 foi a parte que eu pintei. Se eu colocar aqui 8/9, numerador e denominador, eu vou fazer um desenho, vou dividir em quantas partes? 9, que é o número de baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou pintar quantas partes dessa 9? Vou pintar 8, que é o número de cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, de 9, então 8/9 eu dividi em 9 e pintei 8. Pronto, aqui é a parte da figura. Se por um acaso eu colocar a figura, eu fiz uma figura qualquer, ó, pintei uma parte. Como é que você vai colocar a figura em fração? Aqui tem a fração e eu coloquei a figura. Agora eu coloquei a figura e vocês irão colocar em fração. Primeiro você vai contar quantas partes foi dividida. 1, 2, 3, 4. Foi dividido em 4. Eu coloco 4 embaixo, que é o número, que é o denominador, o número que eu dividi. E quantas partes eu pintei? 1. E vou colocar um 1 em cima. Então, a parte que eu dividi fica embaixo e a parte que eu pintei fica em cima. Se eu fizer assim, ó, pintar 2 partes aqui. Primeiro eu vou contar quantas partes eu dividi. 1, 2, 3, 4. Coloco embaixo, que é a parte que divide embaixo, é o denominador. E quantas partes eu pintei? 1, 2. Eu coloco o número em cima, que é o numerador. Por um acaso, se eu quiser fazer a leitura deste número aqui, o número de cima, que é o numerador, você vai fazer sempre a leitura normal. 1. O número de baixo, que ele muda. Ele não vai ser 4, ele vai ser quarto. Então, é 1 normal, é 1 meio, que é 2, 3, terço, quarto, quinto, sexto, sétuplo, é assim que lê. Então, aqui vai ser o quê, ó? 1, número de baixo é quarto. Então, eu fiz a leitura. 1/4. Aqui vai ser 2, que o número de cima é normal, quartos. Se por um acaso eu colocar aqui, ó, 10. O 10 na fração, ele estando embaixo, ele é chamado de décimo. Então, eu vou ler aqui, ó, o número de cima é normal, eu vou ler 8, o número de baixo, que é 10, ele passa a ser décimo. 8 décimos. Se for 100, é centésimo. Se for 1000, é milésimo. Por um acaso, eu vou colocar uma fração aqui. 1 em cima, numerador, 2 embaixo, denominador. Como eu farei a leitura dessa fração? 1, o 2 não vai ser chamado de 2, o 2 ele é meio, então vai ser ler 1
1 meio, que é metade. 1 meio, que é metade. Se eu colocar assim, o 3 é chamado de terço. Então, eu vou ler 1 terço. Então, essa aqui é a leitura da fração. Pronto, já expliquei a vocês o numerador e denominador. Expliquei a vocês como é que divide. Lembre que o número de baixo sempre é o número que nós vamos dividir. E o de cima é o número que nós vamos pintar. Ensinei como é que faz a leitura. 1/4, 2/5, 3/100, 1/1000. Depende do número que esteja aqui. E agora eu vou explicar a vocês o que são frações equivalentes, que é o próximo assunto que, no caso, eu daria hoje a vocês, que é quarta-feira.